Quero te cumprimentar com a graça e a paz do Senhor, amém? Não tenho cara de pastor, né? Mas dizem que eu sou. Então vamos lá. Nós faz um bom tempo, faz 13 anos que nós somos da Comunhão Cristã Aba. E eu vou repetir algumas coisas aqui que a gente contou no retiro, né? Para quem não esteve, para nos conhecer melhor. E há 12 anos no Ministério da Música da igreja. Então, por esse tempo, a gente também fez parte, um bom tempo, faz parte do Ministério de Jovens e da liderança da coordenação da música nos jovens, especificamente, né? Então, nesse meio tempo, a gente também foi consagrado ao ministério, então algumas pessoas nos chamam de pastor, né? Eu não me considero pastor, que eu vejo muito mais pastor assim, né? Marco Aurélio, pastorzão, né? Eu sou meio, né, vou levando e Deus me usa forte na área da música, né? E sou grato a Deus que faz, desde cedo já, Deus mexeu muito comigo nessa área de composição musical. E Ele tem sido muito bom, assim, de me dar canções que possa abençoar vidas, abençoar o povo de Deus, abençoar outras pessoas. Eu sempre tive no meu coração, e minha oração sempre foi essa, e que as canções que Deus me dá possam tocar as pessoas, possam tocar vidas, independente se eu vou chegar lá, porque muitos lugares eu não vou chegar. Muitos lugares eu não vou poder ir. Mas as minhas músicas podem ir, né? As mensagens das músicas podem ir. Assim como uma palavra, uma mensagem, uma pregação, uma palavra, uma poesia que Deus te dá, ela pode chegar em outros lugares. Não necessariamente você vai lá, mas a mensagem vai. Então esse que é o objetivo, esse que é o mais importante no reino de Deus, você entregar a mensagem, não importa de como ela vai chegar lá. E então nesse tempo que a gente está ali, Deus tem nos abençoado, tem nos frutificado muito, e temos aprendido muito. Então o fato de nós estarmos aqui com vocês essa noite, além de, em primeiro lugar, ser obra de Deus, né, ser plano de Deus de estarmos aqui, é muito do aprendizado que nós temos convivido na igreja, vivido na igreja, aprendido com nossos líderes, né, o nosso pastor Pio, e a gente está compartilhando um pouco do que Deus tem nos dado, né? Você sabia que Deus cuida de cada detalhe da sua vida? Cada detalhe. Você sabia disso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou o seu celular. Vamos lá, Jeremias 29, 11. Versículo, capítulo 29, né? Jeremias capítulo 29. Versículo 11. Deixa eu só me achar aqui. Jeremias. Quantos acharam aí? Digam amém. Eu não achei ainda. Amém, agora achei. Jeremias 29, versículo 11. Diz assim: pois eu bem sei os planos de paz, os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Para vos dar um futuro e uma esperança. Deus, Ele é o Senhor que te chama pelo nome. A mensagem dessa noite é: eu sou o Senhor que te chama pelo nome. Ele conhece a sua vida. Não importa a situação que você está vivendo, Deus conhece a sua vida. Deus conhece os seus sonhos.
Ele conhece os seus desejos. Ele conhece. Por mais que você pense, talvez, em alguns momentos, que Ele se esqueceu. Não, Ele nunca se esquece. Ele conhece cada momento da sua vida, cada plano. Cada plano. E Deus tem um plano para você. E Deus tem um plano A para a sua vida. Não é um plano B. É um plano A. É verdade que muitas vezes nós pegamos alguns atalhos, nós desviamos da vontade de Deus. E às vezes Deus tem que usar o plano B. Mas Ele quer usar o plano A, Ele tem um plano A para você. Tem um testemunho de uma adolescente ali numa igreja em Curitiba, um adolescente de 17 anos. Eles namoravam e a menina engravidou. E aí ele se arrependeu e foi falar lá na frente, no culto de jovens. Ele falou assim: eu quero pedir perdão a vocês por eu ter pecado. E eu quero dizer que eu tenho certeza que esse não era o plano de Deus para a minha vida. Eu me antecipei, eu cortei caminho, eu cortei o tempo. Deus tinha um tempo para a minha vida, eu abreviei esse tempo. Eu cortei um caminho. Eu tenho certeza que esse não era o plano A para mim. Mas você que pode, que não pegou esse plano B ainda, você que está aqui me ouvindo, Ele dizendo: não faça isso. Espere em Deus. Ele tem o plano A para você. Eu vim dizer para você nessa noite que Deus tem um plano A para a sua vida. Amém? Não corte caminho, espere o plano de Deus para a sua vida. Não corte caminhos. Você conhece a história de Abraão? Né? Por tanto tempo eles buscaram, eles tinham a promessa de Deus que eles teriam uma descendência gigantesca. Mas o tempo foi passando, e Sara, talvez no momento de desânimo, não acreditava mais, talvez, naquela promessa de Deus. Ela pegou Agar, que era escrava, e pediu para Abraão dormir com ela, para poder ter um descendente. Naquela época, isso não era um costume tão diferente, não era tão, vamos dizer assim, não era um costume diferente acontecer isso. Às vezes acontecia mesmo. Não era um costume não usual. Mas Deus tinha um plano para Moisés, para Abraão. Deus tinha um plano para ele. E era Isaac. Era para ele esperar. E você conhece a história de tudo que aconteceu depois disso até hoje. Nós vemos, né, as guerras, aqueles povos brigando lá, e muito tem a ver com o que aconteceu ali. Né? São povos diferentes, porque teve um plano diferente daquilo que era do plano de Deus. Mas Deus é tão bom que Ele veio e consertou tudo aquilo. Né? Ele deu Isaac a Abraão. Mas Deus tinha o primeiro plano A para ele. Eu vim dizer para você essa noite que Deus tem um plano A para a sua família. Deus tem um plano A para os seus negócios. Deus tem um plano A para a sua empresa. Deus tem um plano A para o seu ministério. Acredite nisso. Creia. Deus tem um plano A para a sua vida. Eu não sei qual a sua situação. Talvez você tenha desistido do teu ministério. Alguma coisa que Deus colocou no seu coração. E você desanimou por isso, por aquilo. Eu vim dizer para você essa noite que Deus pode restaurar a sua vida, os seus planos, o seu futuro. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Isso é verdade, isso é assim. Não troque o plano A. Deus cuida da sua vida, Deus cuida. Mesmo que você passe por situações difíceis. A palavra de Deus diz ali no Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Ainda que você ande por esse vale, ainda que você passe por uma situação extremamente difícil, Ele guarda a sua vida, Ele te conhece, Ele tem um plano para você. Eu tive uma situação há alguns anos atrás, onde eu passei realmente pelo vale da sombra da morte. Não é nada fácil, amados, nada fácil. Só quem passa sabe das situações, quem tem um parente, alguma coisa. Eu tive um câncer em 2004, eu fui diagnosticado com câncer, um câncer maligno. E ali meu mundo mudou. Minha vida ia tudo bem, e eu estava na igreja, eu ministrava o louvor, eu tocava na igreja. Naquela época eu não ministrava na frente ainda, eu tocava, né? Era guitarrista. Mas louvava a Deus, adorava a Deus da mesma forma, com a mesma intensidade. E de uma hora para outra fui acometido de um câncer. Aí amados, você passa tudo pela sua cabeça. Você começa a perguntar a Deus, por quê? Você pode ser o maior crente do mundo. Quantos passaram por situações difíceis aqui? Não é verdade? Mesmo que você crê que Deus pode fazer algo, mas você não se pergunta, você não questiona. A não ser que nem diz o pastor Marco Aurélio, só se você tiver sangue de barata. Para não sofrer aquilo, né? É tão difícil. E nós começamos, então, o que vai fazer, né? Está com o negócio aí, vamos enfrentar agora. Né? Não dá para desanimar não dá para morrer agora. Vamos começar a lutar. E aí entra a importância da igreja. Entra a importância do grupo familiar. Nós éramos o grupo familiar, nós colocamos isso no grupo, abrimos, e ali começaram as lutas, as orações, orando, crendo, declarando que Deus pode mudar, Deus pode fazer, e Ele pode realmente. E começamos o tratamento, quimioterapia, o cabelo começou a cair, e a gente declarando. Comecei a sentir dores horríveis. No começo do tratamento da quimioterapia, o medicamento ia direto na veia, é muito dolorido. Tanto que hoje as minhas veias, assim, eu tinha umas veias bem grossas, elas afinaram todas, de tão forte que é o medicamento. Afinaram todas. Eu sentia muita dor, eu cheguei a tomar uns medicamentos que deixava tonto para dor e não passava dor. Teve um desses dias, eu fiquei 3 dias sem dormir. Amados, 3 dias sem dormir. 3 dias e 3 noites, sem dormir. Acordado. Deitava na cama e a dor era intensa. Eu colocava gelo, colocava não sei o quê. E orando, declarando. E ligava para o líder, pastor, ora aí que está difícil. Ora. E o pastor orava, declarava. E Deus foi fazendo, Deus foi aliviando, Deus foi colocando a mão. E a gente não entende, porque muitas vezes a luta que a gente passa, às vezes por nós sermos cristãos e ouvindo sempre Deus faz, às vezes nós queremos que Deus faça, mas do nosso jeito. Né? Às vezes a gente até dá a ideia e o diagnóstico para Deus, faça assim, assim, assim. Mas Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. E Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, passasse por situações que me levantassem, que a minha fé aumentasse, que eu pudesse me fortalecer. Será que se Ele, numa primeira oração lá no grupo familiar, Ele me curasse, numa primeira vez, será que eu teria sido fortalecido na fé? Será, irmãos? Pode ser que sim.
Mas será que pelo fato de eu não ter passado por várias lutas nesses momentos, várias pequenas vitórias que foram me levando, isso não fez a minha fé crescer, meu depósito em Deus de fé crescer? Eu acredito assim. E eu queria destacar duas coisas assim que aconteceram bem importantes, que eu guardo muito. Uma delas, depois que eu fiz a quimioterapia, eu tinha que fazer a radioterapia ainda. E a radioterapia são os raios, né? Então, como o câncer afetou nessa parte do pescoço, aqui, embaixo do braço e no peito. Só que não é externo, como é um câncer linfático nas ínguas do corpo, então você não vê, né? E aí teria que ser feita essa radioterapia. O médico falou assim, ó, nós vamos ter que arrancar os teus 4 dentes, porque quando pegar os raios, eles podem apodrecer os dentes, e daí durante o tratamento não tem como a gente fazer mais nada. Então a gente vai arrancar antes para poder fazer o tratamento. E nós começamos a orar, falei, Deus, eu não quero, eu não aceito isso. Eu sei que o Senhor pode. Eu acredito num Deus que cura. Eu sei que o Senhor pode fazer. 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 E nós começamos a orar. E foi chegando o dia de eu ir lá no consultório. Foi marcado o dentista. Eu cheguei até lá. E na porta do consultório ali, antes de me chamarem, eu lembro que eu estava orando. Eu falei, Deus, o Senhor pode. O Senhor pode. Aqui o Senhor pode. E eu entrei. Ele pediu para eu entrar. Deitei naquela maca ali do dentista, você conhece. Ele olhou ele pediu para eu abrir a boca, olhou e pediu, e antes dele falar alguma coisa, eu ainda orei e falei, Deus, o Senhor pode aqui ainda. E daí ele olhou para mim e falou, eu não sei porquê, mas não vou retirar os seus dentes. Nós vamos fazer o tratamento com os dentes. Então essas parecem pequenas coisas, mas que agigantam a gente. Você vê Deus em cada detalhe pequeno. Outra vez, o médico falou também que, pelo fato, quando eu fiz quimioterapia, ok, caiu o cabelo, mas o cabelo nasce de volta, né? Não tem problema. O problema é que na radioterapia, como pegou uma parte do pescoço aqui atrás, uma parte da cabeça, na verdade, essa parte aqui do cabelo, a raiz queimou. Então, você pensa, uma parte de trás do cabelo assim, não nasceu o cabelo, porque a raiz queimou. E aqui na barba também, embaixo, aqui, pegou toda essa parte. E eu perguntei, doutor, e esse negócio aí vai nascer de novo, não vai? Ele falou, não, vai se acostumando aí que não vai nascer mais. Daí eu de novo, Deus, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Quantos creem que Deus pode aqui? Ah, Ele é grande. Ele é grande. E o resultado você pode ver aí, né? Tá feio, mas tá aí, ó. Barba, cabelo. Deus, Ele é bom demais. Ele nunca falhou, Ele é um Deus que nunca falha. Ele tem um plano A para você. Eu vim dizer para você nessa noite que Deus tem um plano para a sua vida e Ele não vai falhar. O problema é que muitas vezes nós, na nossa vida, no nosso ministério, quantos têm um chamado ministerial aqui? O chamado ministerial, amados, não está ligado a somente você trabalhar na igreja. O chamado ministerial está ligado a você servir ao Senhor, a você, seja em qual departamento da igreja você trabalhe, seja no voluntariado, seja em você abraçar pessoas, seja em você compartilhar do amor de Jesus, seja você trabalhar com a palavra de Deus na pregação, seja você trabalhar com música, seja você trabalhar onde você for, isso é chamado de Deus.
Quantos têm um chamado de Deus para a sua vida aqui? Você tem um chamado. Você tem um chamado. E o problema é que muitas vezes nós não nos envolvemos tanto por causa de algumas desculpas. É verdade ou não? Eu já dei várias desculpas para Deus. Sou o primeiro a levantar a mão aqui. E ali em Êxodo, a Bíblia nos mostra algumas desculpas. Eu queria falar bem rapidinho algumas delas, que Moisés usou para Deus, e que às vezes nós fazemos a mesma coisa. Se conhece a história de Moisés, Deus tinha um plano para ele, plano A, para ele resgatar e redimir o povo hebreu, que era escravo no Egito naquela época. E num belo dia ele viu um egípcio batendo ou maltratando um hebreu, que era do povo dele. E ele já era príncipe naquela época, porque Moisés ele foi criado, né, no reino ali, a Bíblia diz, com as maiores ciências do Egito, Moisés. Então Moisés era um cara tinha muita sabedoria, ele era muito inteligente, porque ele foi criado entre os melhores, né, no estudo, na ciência, e ele já era príncipe. Então quando ele viu aquele egípcio maltratando o hebreu, ele sabia que ele tinha o chamado dele, ele sabia que Deus tinha chamado ele, ele falou, é agora que eu vou começar a cumprir meu chamado aqui. Foi lá e matou o camarada. E escondeu ainda. Só que alguém viu, descobriram, e ele teve que fugir. Fugiu. E ele ficou escondido dos 40 anos, a Bíblia diz, aos 80. Pensa, amado. Pensa. Deus tem um plano A para a sua vida, e você dá uma escapada, você cria um atalho, você antecipa uma coisa que não é no tempo, ou você deixa o tempo passar também, e fica mais um tempão, o tempo passando, e aquilo que era para você estar fazendo, ficou para trás. E ali Moisés, quando Deus chama ele novamente com 80 anos, você imagina, se com 40 anos, que ele tinha todo o vigor físico, toda a força, ele não conseguiu, você imagina ele com 80 agora, o que ele pensava? Agora que eu não... né? Agora eu com 80, o que eu vou fazer com 80 anos? Mas Deus não escolhe a idade, é Ele que escolhe. Ele faz do jeito que Ele quer. E aí Moisés usa a primeira desculpa dele. Deus chama ele, e Moisés fala, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu para você me enviar? Você já fez essa pergunta? Quem sou eu? Eu já fiz. Primeira desculpa aqui, eu já estou dentro. Quem sou eu? Talvez se Moisés perguntasse hoje, entre alguns pastores e líderes do nosso Brasil ou país, talvez ele ouviria assim, você é o cara. Você é bom, cara. Vai nessa. Você é bom. Você é forte. Sabe o que Deus respondeu para Moisés? Êxodo 3, vamos lá para Êxodo.
Êxodo 3:11. Moisés diz: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus responde: certamente eu serei contigo. Amados, esse certamente, Deus está falando para ele assim: certamente você não é nada mesmo. Olha a diferença como Deus trata. Deus não bajula ninguém, né? Às vezes a gente pergunta alguma coisa para Deus esperando que Deus vai bajular a gente. Deus não bajula. Deus não é homem. Deus é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele diz: certamente, Moisés, você não é nada, mas eu serei contigo. Olha que resposta tremenda. Tirando toda a confiança de Moisés nele mesmo. E ensinando para Moisés confiar nele. Moisés, você não tem capacidade mesmo. Você não é nada mesmo. Só que eu te amo e eu quero usar você, e eu serei contigo. Deposita a tua confiança em mim. E é isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Você não é nada, mas eu quero usar você, e eu vou ser com você. Eu serei contigo, não importa onde você estiver. E aí Moisés, ele dá mais uma desculpa. Primeiro ele diz: quem sou eu? E aí depois no verso 13, ele diz, 13 a 15, ele diz: o que direi? Ele escapou da primeira desculpa, né? Deus pegou ele de jeito ali. E aí ele diz: o que direi, Senhor? Né? Tá bom, o Senhor vai ser comigo, mas o que eu vou dizer? Né? Não sei falar. Aí Deus responde para ele: diga que o eu sou te enviou. Diga que o Senhor dos exércitos te enviou. Mais uma vez Deus tirando a confiança nele, tirando a confiança dele. Deus falando para ele: fala que sou eu. Não vai na tua força não, vai na minha força, fala que sou eu. É isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. Fala que sou eu. E aí Moisés, como nós, né, humanos, Moisés dá mais uma desculpa para ele. Ah, Senhor, mas eles não vão crer. Mesmo que eu diga que é o Senhor dos exércitos, eles não vão crer. Ele diz ali no verso, até não anotei aqui, mas ele diz: eles não crerão. Se o pastor Marco Aurélio estiver no versículo ali, eles não crerão. Ali Moisés estava preocupado com a sua credibilidade. Ele estava preocupado se iam acreditar nele, se a honra ia para ele, se ele ia ser conhecido de repente. Acreditar em mim, eu sou tal, sou Moisés, sou fulano e tal. E às vezes nós agimos assim. Deus, Ele quer te usar da maneira que você é, como você é, e Ele vai ser com você. Faça o que Deus tem chamado você para fazer, e deixa o Espírito Santo, deixa Deus te usar. Ele vai te usar, não é você, não é na tua força, é Ele. Você é importante para Deus, você tem um chamado, você é importante. Sim, você é importante. A partir do momento que você diz: Deus, eu sei que é o Senhor, eu sei que é o Senhor que vai fazer, e eu vou na tua força, eu creio que o Senhor está na minha frente. E aí Moisés dá uma outra desculpa ainda: Senhor, eu nunca fui eloquente, eu nunca fui um pregador, eu nunca fui um Marco Aurélio da vida, eu não tenho essa voz de trovão. É verdade ou não é?
Eu não tenho isso. Moisés ainda não estava convencido, mesmo depois dele ver os sinais de Deus falando com ele, ele tinha dúvida. Parece que ele conseguiu entender que o mensageiro não é ninguém. Ele não conseguiu entender isso até aqui. O mensageiro não é ninguém. É a mensagem que importa. É a mensagem que importa. É Jesus na vida das pessoas que importa. São vidas transformadas que importam. São pessoas transformadas que importam. Não quem leva a mensagem. É a mensagem que importa. É a mensagem da cruz. Quantos conhecem aquele cântico? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Isso é o mais importante, a mensagem da cruz. E aí Moisés, ele dá mais uma desculpinha. Meu Deus, quanta desculpa, né, a gente dá. Eu falo Moisés, mas sou eu aqui, ó. Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar. Está ali no capítulo 4, versículo 14 e 15. Envia aquele que hás de enviar. Né? Talvez você esteja pensando, envia alguém do louvor ali. Né? Envia o Marquinhos ali, o Marquinhos fala bem aqui na frente. Envia ele. Né? Envia os líderes de grupo familiar. Eles já fazem isso. Deus tem um chamado para cada um diferente. Deus usa assim os líderes de grupos familiares. Deus usa a liderança da igreja. Mas Deus tem um chamado para você específico, que talvez outras pessoas não vão alcançar. É teu, é tua missão. E aí Deus diz assim para ele: eu serei com a tua boca. Olha só. Deus fala várias vezes com Moisés: eu sou contigo, eu vou ser contigo. E agora no final, Moisés não tinha mais desculpa, né? Por isso nós não temos mais desculpa. Você pode falar isso, aquilo, não sei o quê, eu não sei falar. E Deus fala: eu serei com a tua boca. Eu vim dizer para você nessa noite que Deus será com a sua boca. Quando você abrir a sua boca, é Ele que vai estar falando, não é você. A tua missão é levar a mensagem e deixa o Espírito Santo fazer o resto. Se as pessoas vão crer ou não, não é trabalho teu, nem preocupação nossa. Não é. É Deus que faz, é Ele que opera. Você só pode ser totalmente completo em sua vida se você cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Vou repetir essa frase para você. Você só pode ser totalmente completo na sua vida, como uma vida cheia, plena, completa, até o dia que Deus te chamar, se você fizer cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. E para Deus não tem coisas pequenas ou coisas grandes, ou quem canta aqui é maior, quem prega aqui é maior, não existe isso para Deus. Isso é muito claro ali na parábola dos talentos, quando aquele Senhor vem e traz, deixa 1 talento para um, 2 talentos para outro, 5 para outro, e quando ele volta a cobrar, ele fala: façam render esses talentos. Quando ele volta para cobrar, aquele que tinha recebido 5, ele multiplicou mais 5, aquele que tinha recebido 2, multiplicou mais 2, e aquele que tinha recebido 1, o que ele fez? Ele guardou, ele escondeu.
Aqui mostra claramente que Deus ele distribui como Ele quer, e para Deus não importa se o cara prega bonito aqui, se o cara canta bonito, ou você que dá um abraço lá na rua para uma pessoa que está precisando, você que compartilha do Evangelho para uma pessoa que está precisando de salvação. Para Deus não importa isso. É o mesmo ministério, com especificações diferentes. Sua vida só vai ter uma razão, com propósito de existência, se você estiver ligado nas coisas do reino de Deus. Eu queria finalizar dizendo a você que Deus nunca se esqueceu das promessas. Nunca, nunca, nunca. Se um dia você teve algo que Deus falou ao teu coração, algo que mexeu com você sobre o ministério, ou sobre algum sonho da sua vida, eu vim dizer para você nessa noite que Deus não se esqueceu. Ele é um Deus que cumpre. Se alguém prometeu algo para você e não cumpriu, eu vim dizer para você nessa noite que Deus cumpre todas as suas promessas, que Ele não se esqueceu. Se alguém mentiu para você, se alguém falhou com você, eu vim dizer para você nessa noite que Deus é um Deus que nunca falha. Se você mentiu para alguém, se você falhou com alguém, Ele é um Deus que perdoa todas as iniquidades, e Ele é um Deus que nunca falha. Ele está pronto a te receber e a renovar os seus votos e começar tudo de novo. Deus tem um plano A para a sua vida. Eu vim dizer para você que as promessas de Deus, elas irão se cumprir sobre você. E se você acha que você não tem nenhuma promessa, saiba que você tem. Ah, mas como que eu vou saber? Você quer uma dica? Chama o teu pastor num canto. Chama o teu pastor num canto. Converse com o teu pastor aqui. Você tem um pastor que foi colocado por Deus nessa igreja. E muitas vezes nós ficamos esperando resposta, que Deus fale direto com a gente, mas Deus também usa pessoas para falar com a gente. Muitas vezes, pessoas falaram comigo, e falam, meus pastores. Eu cheguei aqui quinta-feira, Deus usou o pastor Macaulay para falar comigo, numa conversa ali na cozinha. É ou não é, pastor? Deus usa pessoas, sabe? Se você tem alguma dúvida, fala com o pastor. Ele vai olhar para você e vai dizer exatamente no que Deus pode te usar, no que você pode ser frutífero no ministério. Eu vim dizer para você nessa noite que os olhos do Senhor, eles estão atentos sobre a sua vida. Ele nunca se esqueceu de você. Ele nunca se esqueceu de você. As promessas de Deus estão sobre a sua vida. Eu queria que você